Sejam muito bem-vindos ao Talks, o podcast do Prêmio Imagem. Se você, assim como eu, é apaixonado por animais, fica ligadinho aí porque o programa hoje está muito legal, né, Cris? Com certeza. Hoje temos aqui como convidados o Dr. Denilson, o Dr. Tiago, da Prontivet, que ganharam em dose dupla, por sinal. Bem-vindos. Obrigado, um prazer mais uma vez estar com vocês aqui, recebendo essa premiação aí, fantástica como todos os anos. O prazer é nosso de estar nesse mega evento que todo ano é muito bem feito, né? Aqui na Exército Paulista por vocês. E a gente já vem já alguns aninhos já aí, né? Sempre participando e sempre o sucesso é garantido, o prêmio. Bom, para começar, eu gostaria que vocês contassem um pouco da história de vocês lá no início e por que, né, escolheram ser médicos veterinários, como começou a Prontivet. Desde criancinha eu já queria ser veterinário, né? Médico veterinário. E fui fazer faculdade em 97. E em 2002 retornei para Lençóis e abri a Polivet, né? Que era outro nome. Era em outro local também. Aí em 2002, aí depois em 2004, né, Thiago? 2004 ou 2005, eu não lembro. Certinho, o Thiago também entrou. E estamos aí até hoje, na luta aí. Teve um fato interessante. A gente fez uma pesquisa para uma escola, né, alguns anos atrás, e aí na entrevista as meninas perguntaram, né, falaram: doutor, o senhor já pensou numa coisa? Eu falei: no quê? Toda criança já sonhou em ser veterinário um dia. E eu não tinha pensado na importância dessa pergunta, né? E toda criança realmente já pensou alguma vez na vida ser veterinário, cuidar do bichinho, né? E só que tem alguns que são espertos, né? Eles partem para outra profissão. E aí tem alguns que preferem manter, né? Então, assim, foi um sonho também desde criança, uma coisa que eu sempre, né, gostei muito de estar ligado com animais. Eu tiro sarro que eu sou pé vermelho, né? Nasci no sítio, então tinha contato com os animais na fazenda do meu avô. Cresci gostando de animais e também em 97 fui para a faculdade, né? Tive a oportunidade de fazer cursinho com o Denilson antes, e aí cada um foi para uma universidade, né? Ele voltou primeiro, que ele montou a clínica com outro colega nosso, e eu fui para fazer residência na parte de cirurgia. Então ele montou a clínica, eu prestava serviço para ele, depois de 2 anos eu acabei a especialização, acabei voltando e estamos tocando a rotina até hoje na correria. E a Prontivet existe há quanto tempo e como que nasceu a Prontivet? A Prontivet nasceu em 2002, que na realidade se chamava Polivet, né? Então tá com um sonho, né? Na verdade, começou como Polivet em 2002. Tá E 2014, daí que a gente mudou o prédio, né? Teve uma expansão grande na parte estrutural, né? E tivemos que mudar o nome também, né, Cris? Aí mudamos para Prontivet, até vocês que fizeram, criaram o nome também. Essa história é interessante a gente falar dela, que uma questão de proteção de marca, né? O pessoal registrou a marca que eles tinham, e aí no meio do processo de construção do prédio, tudo, a gente teve que fazer um plano. Foi uma das marcas mais rápidas que a gente construiu aqui, mas deu tudo certo e é o sucesso que é. Isso mostra que não é só a marca, né? É a competência dos profissionais que conduzem o negócio. Mas conta a história da mobilete, né? É legal contar para o pessoal. O início eu vendi uma mobilete e fui atrás de comprar os equipamentos aí, os móveis, as mesas, tudo mais barato. Fui atrás do mais barato, montei aí a minha parte foi com uma mobilete. A parte do Alexandre, né? Sim. Do Dr. Alexandre, que montou comigo. Aí o vô dele emprestou o dinheiro para ele, a gente trabalhamos na reforma da casa, o negócio foi... Começou de baixo mesmo, né? Assim, começou... No começo a gente atendia telefone, Suado. passava pano na clínica, ia buscar cachorro, né? Mas hoje, infelizmente, não que a gente não queira fazer isso, mas não dá, mas não sobra tempo, né? Hoje a clínica exige bastante da gente, muito, muito, muito da gente mesmo. E o que despertou em vocês o desejo do empreendedorismo? Porque como formado vocês poderiam estar trabalhando, né, em outro estabelecimento, mas da onde que surgiu o vamos abrir o nosso próprio espaço? Começou com o Denilson, né, e com o Denilson e o Alexandre, e eu acabei vindo depois, que eu prestava serviço para eles, e nesse meio termo, na hora que eu acabei a especialização, o Alexandre teve que ir embora daqui de Lençóis, né, e aí
trabalhando, a gente foi sonhando Horário, junto, né? Thiago? Acho que Horário diferenciado, né? Então a gente trabalhava no horário de almoço, trabalhava à noite, final de semana. E na verdade a gente quis fazer o 24 horas e tá aí hoje 21 anos trabalhando Até 24 hoje. horas, 365 dias do ano. No início, né, eu percebi, assim, fiz uma pesquisa de mercado sem ninguém, eu né, pesquisando assim, o mercado pela quantidade de população que tinha em Lençóis Paulista, o número de clínicas que tinham aqui, eu vi que tinha um mercado bom e o pessoal fechava às 11 horas, 5 horas da tarde, 5h30, fechava a clínica. Falei, não, precisa de mais alguma coisa. Quando eu abri, 80% dos clientes que vinham, não era que confiavam no meu trabalho, eu era o novo, né? Tinha acabado de me formar. Foi o horário, né? Então, assim, esse horário diferenciado, eu falo pro Thiago, isso aí que Um com pontapé certeza inicial, foi um up assim na nossa clínica até hoje, né? E até hoje é 24 horas, né? Sempre com veterinário. No começo não tinha um veterinário direto lá, né? Mas era de final de semana e durante a semana por telefone. Agora já hoje não. Hoje, graças a Deus, a população de Lençóis pode contar com um veterinário 24 horas lá. E isso é extremamente importante, viu? Eu sou recém-chegada em Lençóis, eu tô aqui há pouco tempo e eu já passei com o meu cachorro lá 2 vezes. E as 2 vezes que eu fui, fora o banho, era tudo depois das 11. Imagina se na cidade não tem um atendimento desse? Então, isso é até interessante você falar, porque assim, o pessoal compara muito, né? A gente sofre assim, fala que a gente é esmagado, né? Pelo custo, né? Custo operacional, mas o nosso custo operacional é muito grande, porque é 24 horas o negócio funcionando, sabe? Então, tem que tomar cuidado antes de criticar nós lá, né? Porque realmente é enfermeiro, é faxineiro, sabe? Sempre tem gente, sabe? Mais o veterinário. Fora que é uma estrutura incomparável. Né? Exato. Lençóis não tem nada parecido. Lençóis né? e a região também, né? Região. Então, quem precisa sempre dar valor, né? No que encontra, né? Mas, assim, eu falo pro Thiago que é uma luta. Dia a dia ali é uma luta. Fala um pouquinho... desculpa. Fala um pouquinho sobre a estrutura do Prontivete, porque, assim, é igual o Cris estava falando. A primeira vez que eu fui lá, eu fiquei confusa se era uma clínica para gente ou para animal mesmo. Porque eu achei muito chique, muito... Sabe, a estrutura é muito bonita. A observação que eu ia fazer, que eu te atropelei, era essa. Do que era a clínica no começo que eu conheci, eu acompanhei de perto, eles crescendo. Triplicou de tamanho e estrutura, mais que triplicou. Ficou bem grande. No início a gente... Hoje tá pequeno já, né, hoje Thiago? ficou pequeno. Sério? Né? Mas no início a gente ficou com receio, porque a gente era uma casinha, né, que a gente transformou em clínica, né? E daí no início a gente ficou com um pouco de receio de fazer uma coisa muito bonita e o pessoal achar que era uma coisa muito cara, que era diferente, né? E aí, por fim, saiu aquele prédio bonito que ficou, né? Lindo. E aí, quando a gente fez, a gente tem muito contato com médicos, né? A gente é amigo, tem no grupo de amizade vários médicos, e aí eles começaram a tirar sarro entre eles. Falaram, poxa, clínica de cachorro lá é mais bonita que de gente, não sei o quê. Né? Aí um começava a tirar sarro do outro. Falaram, pô, você não vai fazer uma clínica bonita igual a dos veterinários lá? Pô, sacanagem, não sei o quê, né? Cachorro é mais bem atendido do que humano, né? E aí surgiu, foi indo, foi com um projeto arquitetônico que foi crescendo e a gente foi investindo e deu certo, graças a Deus. Um ponto que a gente, conversando com o Vitor da Toledo, e nós citamos que quando ele construiu a imobiliária, a região ali começou a se mexer também, porque chegou um prédio diferente. E quando vocês construíram, começou todo mundo em volta a se mexer. Também. Foi o efeito. Foi até foi, acho que o pessoal lá da Toledo que fez a venda pra gente, né? Acho que foi. Foi acho que o pessoal da Toledo que fez a venda. E a gente conversou com a Gisele na época, eles tinham acabado de construir também uma imobiliária grande, bonita lá embaixo, né? E aí ela deu exemplo, mas a gente construiu aqui, ó, vai crescer futuramente, né? Falou, vocês construírem lá, vai crescer. E foi realmente o que aconteceu. A gente fez o prédio bonito, depois o Ortega acabou fazendo aí o laboratório próximo. Aí vai crescendo, o pessoal vai investindo. A rua toda se mexeu ali.
né? Então, É bem aquilo, né? Palavras motivam, exemplos arrastam, É. né? Com Às certeza. vezes, se você chegasse num vizinho para falar, vamos, né, rebocar e pintar a fachada, talvez a pessoa não faria. Mas você fazendo obriga, né, a Leva a pessoa a iniciativa. mudar. Interessante. E qual o tipo de atendimento que vocês têm lá? No geral, assim, no pode geral, falar de tudo. A gente atende cão, gato, tem o veterinário, tem um veterinário que presta serviço pra gente, que presta serviço de animais exóticos, né? Seriam passarinhos, cobra, lagarto, coelhinho, hamster, né? E tem daí a gente tem uma equipe muito grande, né? Tem cardiologista, tem oftalmologista, tem um oncologista. Então, assim, é muito grande, assim, uns 90% do que acontece, né, dos problemas, né, Thiago, da área pet a gente consegue resolver aqui mesmo, né? Não tem necessidade de a pessoa estar saindo de Lençóis para Fazer em resolver. outra cidade. E acontece do contrário, né? Muita gente de toda a região vem aqui, né? acontece. Acontece. Vem animal da região, né, da micro-região e até de longe, né? Tem pacientes aí que vêm de outro estado, né? Legal. Tem um parceiro nosso em Barretos que sempre está trazendo as dificuldades para a gente, né? Barretos. Então tem bastante colega aí de longe, né? Teve uma ocasião, né, essa faz um tempinho, ligaram também de São Paulo, tem um galo aqui com problema na asa, assim, tal, né? Um galo. Eu não acho ninguém em São Paulo que opera, tal. Fiquei sabendo que vocês fazem cirurgias diferentes aí. Aí eu falei, não, vamos ver. Tem um colega aí que faz, aí eu vou passar o telefone. Falei, eu já vi com esse colega, mas eles não estão mais fazendo. Falei, então traz o galo, né? Aí trouxeram um galo de São Paulo pra cá. A Tumor gente, na asa, né? um tumor na asa, a gente amputou a asa do galo. Era que cheguei na clínica assim, o galo de estimação, aquelas feiras eles pegaram um pintinho, cresceu, ficou que nem um cachorro o galo, né? Olha. Aí eu falei, nossa, vai escapar. Falei, não, ele é ensinado. Mandou o galo ficar, o Olha. galo ficava na caixinha. Foi uma situação. Eles não encontraram ninguém. Não encontraram ninguém em São Paulo que fazia isso na época, né? E aí acabaram se deslocando aí 300 quilômetros aí pra gente fazer a cirurgia. É um fato interessante também, né? Acabei de lembrar dele. Inusitado, né? Não é uma coisa que é comum, né? Assim, ainda mais por ser animais de produção, né? Sim, Mas ele era um pet. Um pet, um galo de estimação. Olha, eu nunca vi falar, nunca É um galo vi. branco, aqueles Galo galo branco. de granja. Que legal. Galão. E entrando nessa ocasião, qual é um caso, assim, um dos mais difíceis que vocês já pegaram para... Nossa, Christian, assim, na verdade, pelo fato São de a gente muitos, né? ter a especialidade nossa em cirurgia, por exemplo, lá, uma área grande nossa lá é forte a cirurgia, né? Então a gente pega bastante caso complicado, né? Vamos pensar num mais recente aqui, que foi um que veio de Barretos, um fila, né? Fazia 3 anos, né, doutor, sem andar. sem 3 andar. anos que o cachorro não andava. Nossa. E passou por vários colegas, passou por 2 universidades, nas universidades especializadas na parte de cirurgia de coluna e o pessoal não quis operar, né? E aí acabou caindo aqui com a gente teve uma conversa sincera com o proprietário, né? Falou que podia ter a chance de, né, ter os riscos, ter a chance de andar, era baixa, mas tinha, né? E a gente fez a cirurgia, montou a equipe, executou a cirurgia de coluna aí, foi um sucesso, o cachorro voltou a andar. Depois de 3 anos. 3 anos, né? Então, até isso faz o quê? Uns 4, 5 meses? Uns 6 meses, aí, 6 5 meses. nessa média. Até o pessoal lá fez um depoimento no jornal, colocou foto nossa no jornal de lá, sabe? Foi bem legal. Mais recente, né? Mas cirurgias, né, casos Sempre complicados tem, né? vamos Hoje pôr aí mesmo, 50%. quantos cálculos tinha hoje na Nossa, hoje- bexiga? Mais de 200 cálculos. Fácil. Na bexiga de um Golden. Uma cirurgia hoje? É agora, É, por isso que essa nós agora atrasamos um Ah, pouquinho. entendi. Essa. Não bastante. chega coisa fácil mais lá, né? Eu falo pro Não. Thiago, não chega tanto para animal para ser internado, né? Que o pessoal, colega encaminha, né? Devido à estrutura. Então, assim, a cobrança vai por mim, a cobrança é muito grande, né? Não chega mais coisa Caso fácil, simples. caso simples, né? Eventualmente tem as vacinas do pessoal que são clientes, né? As consultas de rotina, mas a maioria Todo dia tem todo dia é um casos caso complicado. Todo dia.
Que bom, então São- descobriram que são, né, são doutores, poucos, médicos competentes. são poucos os dias que... Na verdade, não tem quase dias sem cirurgia lá. Todo É, dia. De graças a 3 Deus, a né? 8 cirurgias tem dia aí, a gente faz, executa aí. Oxe, Sábado mesmo à noite, saí de lá meia-noite e meia. nossa, que Pareceu era um uma caso cesárea, de emergência. tava com uma cesárea, fiz a cesárea, daí chegou um outro cachorro que operou no outro colega, que aí não tem o plantão 24 horas, e aí acabou recorrendo lá com Precisou uma de hemorragia, né? uma emergência, Acionou a né? emergência É. e tava lá também, né? O veterinário lá, a equipe, aproveitou, já deu sorte que tava todo mundo lá, não precisa nem chamar, Nossa, né? que bom, viu, Mas gente? aí Que é bom. vantagem do 24 horas que a gente tava falando, né? Doutor, vocês estavam falando do atendimento 24 horas, né? Mas vocês, por exemplo, se atende de manhã ou à tarde, como é que vocês vão ficar à noite? Como que é feito esse Muita trâmite? cirurgia, né? Se são 3 a 5 cirurgias por dia, como vocês administram isso? Assim, pelo ter essa rotina árdua, né? A gente tem a equipe de pessoal lá que faz o atendimento, outros veterinários que dão o pronto atendimento na necessidade, fazem consulta, as Todos outras formados, né, especialidades. Thiago? Sim, todos formados. Não é pode, estagiário. Porque às vezes o pessoal acha que o plantonista é estagiário, mas não, a gente não pode fazer isso, né? Tudo pessoal que está lá é formado, né? E a maioria que está lá é tudo pós-graduado, né? Então, assim, devido à grande rotina que a gente tem que se desdobrar. Muita gente acha que, assim, vocês cresceram e vocês não atendem mais. A gente atende muito, né? E tem muita gente que não entende que a gente está operando e quer que você para a cirurgia para atender a pessoa naquele momento, Aí né? não Não dá, quer, né, não quer gente? aguardar, é difícil. Mas a gente montou uma equipe ali que colocou todo mundo à crivo ali antes de estar com a gente, né? Então... passa com esse veterinário, se for paciente que gosta de mim, eu gosto do Denilson, a gente vai ficar sabendo que passou ali, né? E Com muitas vezes a gente certeza. faz o retorno, faz o acompanha o acompanhamento caso, junto, né? Então, para o pessoal ficar tranquilo. Então, esse é um diferencial que a gente tem. Muitas vezes a gente não está na frente naquele momento, mas a gente está por trás de todos os bastidores aí. Né? Então, o pessoal pode levar e confiar no pessoal que está lá, né? Porque muitas vezes acho que pelo fato de falar que é o plantonista, acho que o cara não é nem formado. Mas a gente não pode fazer isso, é proibido, né? Não ter um colega não formado lá, né? Não, e tem colegas que estão ali que atendem em Agudos, Sim. atendem em Bauru, entendeu? Sim. Eles não atendem só ali na clínica. Porque ali Jaú, Marília, em Jaú, eles trabalham Botucatu. ali, eles trabalham um período e os outros dias da semana, se eles não, né, quando eles não estão folga aqui, eles são em deles. outros lugares Sim. trabalhando. Então, assim, são todos formados e outra. É um nome da clínica, né? Prontivete, que nem eu falei. Comecei lá do comecinho, fazendo de tudo. E agora, né, é um nome que a gente tem a zelar, né? É que bem no início a gente fazia consulta a domicílio, né? Pegava o carro, ia, então você tinha tempo, conversava com o proprietário, tomava um cafezinho, que nem médico de família antigamente, né? Então a gente fazia isso, mas hoje, infelizmente, a gente não pode fazer, não consegue fazer, né? Não tem como administrar Não tudo é que a isso gente aí. não quer, não dá. Não dá. E aí, fora a clínica, a gente presta serviço de cirurgias em outras clínicas da região, né? Tem outros empreendimentos aí na cidade, então fica um pouquinho corrido, né? E judia um São as pouquinho dores do crescimento. Denilson aí, que é Não a dá parte pra vo- administrativa aí. Não dá para vocês dois estarem lá 24 horas. Sim. Eu Só acho se que isso cortar, é a gente óbvio, não tem, né, né? gente? Tem alguns fatos assim inusitados que às vezes o pessoal chega de madrugada e a gente tá lá, né? Aí fala, viu, mas você não dorme, vocês não comem, né? E acontece, o cara vê a gente de dia, vê à noite, vê de madrugada, não tem jeito, né? Até agradecer assim, de uma forma especial a nossa família, né, Thiago? Sim. Porque tem dia que não dá pra gente acompanhar tudo, né? A gente Aniversário, acaba- uma festa, um negócio ou outro, não tem como. Né? Acaba a gente acaba deixando aí a desejar aí os filhos, os parentes. pra se né? dedicar, né, É Thiago, difícil. a profissão que a gente escolheu. É árduo. Imagino. É bem árduo. E qual que é o objetivo de vida de vocês com a Prontivete? Eu acho que a gente já mudou assim, um pouco a medicina veterinária aqui em Lençóis Paulista, de quando a gente abriu até agora, né? Hoje tem vários colegas aí que também estão correndo atrás, sabe? Que estão fazendo... a clínica não é mais uma casa que se adapta, não, reforma. Então, assim, eu acho que esse legado aí, se a gente conseguir deixar, eu vou ficar muito contente de sempre estar se atualizando, não só
na área, na parte didática, mas também na estrutural, equipamento, entendeu? Isso já A gente não, a gente, revolucionaram, né? a Isso gente não mexendo com o para, a gente não para. mercado, né? Todo ano a gente, até também hoje estamos trocando uma porta da clínica lá, agora à noite a fechadura não fecha. Então, acontece, e aí? Entendeu? Mas tem De que... equipamento, e vocês têm uma estrutura diferente Temos, também na temos. região, né? Pra Sempre- cirurgia. Tanto o equipamento para cirurgia, a equipe cirúrgica, né? A parte laboratorial que a gente faz lá também, né? Que nem eu, agora, no final do mês, eu fui para São Paulo numa feira PET lá, que é a maior feira da América, né? E aí tem a área direcionada que é só para PET, tem uma área que é direcionada só para médico veterinário. E para estar vendo equipamento novo que tem de ponta, né? O ano passado a gente fez a aquisição de um equipamento que roda exames bioquímicos, que ele roda 200 exames por hora. Foi o né? primeiro ou o segundo Foi o do primeiro Brasil? do Brasil. Primeiro do Brasil. Foi né? instalado aqui da- em Lençóis Da Paulista, lá na Bioquímica, foi o Prontivete. primeiro aparelho do Brasil então, na eu parte falo, veterinária. Esse né? legado Então, já ficou, então, né? legal. Revolucionar o mercado regional. Aqui. a gente, assim, quando a gente começou, né, fazer os atendimentos lá no início, a perspectiva era essa, de crescer, evoluir, modificar a medicina veterinária regional, e foi o que a gente conseguiu fazer e mantém até hoje. E esperamos fazer isso até quanto a gente aguentar e fazer. Né? Não é fácil, né? Não é Porque todo fácil. ano você tem que estar Porque a gente tem que estar buscando... se modernizando, né? Cada ano a gente tá estudando. Mas o pessoal fala assim, fica indo no congresso, precisa ir, né? Estamos ficando os dois velhos e os dois que mais vão para os congressos aí fazendo curso para estar trazendo coisa nova para a população de Lençóis e região. Que legal. 21 anos de história, né? Referência na cidade de Lençóis Paulista. Eu imagino que vocês já passaram por alguns perrengues, né? E eu queria saber se em algum momento da vida de vocês já pensaram em desistir. Desistir não, mas tem algum momento assim que você fica mais animado, né? Porque a gente não consegue, quando você cresce, você não consegue tocar tudo aquilo sozinho. Se eu falar que vou tocar, eu e o Thiago vamos tocar aquilo sozinho, é mentira, né? A gente precisa de pessoas, né? Então, conforme você vai precisando de mais gente, vai ficando mais difícil, né? Vai ficando mais delicado pra gente manter aquilo lá. Então é complicado, né? Assim, pensar em desistir, você acaba pensando por diversas vezes, né? Você pega esses proprietários muito exigentes, né? Que não aceitam, por exemplo, perder o animal. Porque assim, o médico não tem o culpado. Morre um ente querido, não tem a culpa do médico. Qualquer animal que morre lá, é culpa do veterinário, porque o veterinário é mercenário, o veterinário... Então a gente carrega muito essa carga, né? Hoje, para vocês terem noção, um dado interessante... O maior índice de suicídio em profissionais é do médico veterinário. Sério? Maior índice Anestesista? maior e anestesista e o médico veterinário anestesista. E assim, a cobrança pela pressão. A cobrança nossa hoje é muito grande. É muito grande, né? muito grande. Então você não, muitas vezes você atende o animal, você fez o melhor pro animal, mas aí o cara achou que ficou caro, o cara vai lá no classificados e posta lá, clínica tal, mercenário, veterinário não sei o que, vai falando, e aí vai soltando o nome de veterinário, de colegas, né? Nossa. Então, assim, a cobrança é muito grande. Não em né? cima da gente, mas de Não, veterinário em geral. Veterinários em geral, né? Então, hoje o maior índice de suicídio profissional é em médico veterinário. E justamente é pela sua cobrança, porque a maioria do pessoal hoje trouxe o animal, humanizou eles, né? O pet é humanizado. E aí é mais que um ente querido, né? Verdade. Então tem alguns estudos novos também que o luto, por exemplo, de um cachorrinho lá é maior do que de um parente, muitas vezes, porque você não tem tanta afinidade com o parente, um pouquinho mais distante do que você tem tanta afinidade com o seu animal. Então tem várias coisas aí que vão Então, evoluindo e vão cobrança- trazendo prejuízo pra gente, né, também, né? Entre Nesse aspas, né? formato de atendimento 24 horas, deve chegar muito animal. Chega na muita madrugada emergência, e- né? Não tem o que a gente fazer, Cris. tem. Tem vezes que não tem o que a gente... É que não falo, eu uso muito assim, o proprietário fala, viu? Não depende da gente mais, depende dele agora, entendeu? Só que assim, tem alguns casos que chegam lá, né? Eles não falam, então assim, o bicho tá doente há muito tempo, então assim, é até legal esse bate-papo. Meu, apareceu alguma coisa, leva o mais rápido possível. Não espera, começou a tossir, fez xixi com sangue, sei lá, parou de comer, já leva. Porque assim, quando a gente... Tem muitos que a gente pega e não tem o que fazer, né? Já Infelizmente, passou já passou. Essa cesárea que eu comentei com vocês aí, que foi fazer sábado à noite, fazia 2 dias que o animal tava criando.
Aí fica, vai, Sofrendo, espera, vai protelando, né? E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Aí sábado mas à noite. Difícil, sábado à noite. Né? Entendeu? Nossa. E Aí se começou- vocês têm começou uma na quinta. festa, algum Começou na lugar pra ir, quinta-feira. já era. É, começou na quinta-feira. Mas isso faz por- parte. faz parte. Por diversas vezes a gente saiu de festa, voltou de festa. Abre mão, né? Tem que estar lá. Deixa eu só pegar uma carona desse assunto que vocês estão falando, que eu lembrei de algo agora que eu acho que é importante, sobre a vacinação também. Porque não é só, se acidentou, foi uma coisa de emergência, mas eu acho que acompanhar a vacinação também é muito importante, né? Eu, por exemplo, eu perdi um poodle, que eu acho que hoje em dia está virando até extinção. Nunca mais vi poodle na minha vida, mas eu já tive um. E quando eu comprei, falaram que estava com todas as vacinas e não estava. E aí, passeando, não sei, pegou de alguma forma a sinomose. Então, assim, quando vocês estavam citando, né, sobre a dor que o dono do cachorro tem de perdê-lo e tal, eu já passei por isso. E é uma coisa que você nunca vai superar, sabe? Dói até hoje só de lembrar, na Duda. Mas é o importante também, né? Estar alertando sobre isso, sobre a vacinação. Essa parte profilática é importantíssimo, né? Muitas pessoas acabam não tendo a informação correta. Que veio aquela antiga informação, vacina de raiva. Então, você pergunta se o animal é vacinado, o pessoal pensa que é só a vacina de raiva da rua, né? Que faz da campanha municipal, estadual, né? Na verdade, tem várias vacinas que precisam ser feitas, né? E, assim, às vezes o animal até é vacinado, mas não é uma vacina idônea de qualidade. Sim. Às vezes o armazenamento dessa vacina não foi feito adequado. Então, assim, é um assunto que a gente poderia ficar aqui 2 dias conversando só de Vermífugo vacina. também, né, a parte de Thiago? vermifugação, Vacina, vermífugo, a vacina. gente tem banho em tosa. Então, assim, todo esse, todo essa esse parte cuidado profilática aí, a aí. gente tem também. Tem tudo lá. Mas aí, uma situação que, né, pra gente lembrar aí da crise aí do Covid que a gente teve, foi bom porque deu para explicar algumas doenças, por exemplo, que a sinomose que você citou, é uma vacina, é uma vacina que a gente faz, ela vem com 10 doenças junto, né? Principalmente sinomose, parvo, coronavirose, né? Coronavirose é o coronavírus, modificado diferente do que dá em humano, né? Mas foi bom para a gente conseguir explicar, porque às vezes o proprietário não entendia que pega que nem o vírus do Covid, que pega que nem gripe. Não que a precisa ter sinomose, contato, não precisa ter entendeu? Pode ser contato, pelo né? ar. Então, pode ser por proximidade. Então, é isso aí que acaba pegando essas doenças. Então, tendo o esquema vacinal, né, uma vacina idônea, aí dá quase que 100% de garantia para o animal. Né? E lembrando que tem que repetir anualmente. Né? Tem que fazer os esquemas vacinais, cada vacina uma quantidade para fazer o início de efeito, os dias para fazer o efeito. Né? É isso, viu, gente? A responsabilidade não é só deles, não. Você também, que é dono do seu pet, Cada um que com a sua cuide, parte, né? não é? Vamos lá. Entrando nessa parte que ela falou de poodle e tal, tem isso, raças que ficam na moda mesmo? Que ficam em alta e somem as... ela falou do poodle, né? Um pouco antes do poodle era o piquinês. Hoje é difícil achar o piquinês, hoje está difícil achar o poodle pequeno. Né? Sabe outro também? O cocker. Gente, Também. nunca O mais cocker é ouvi. difícil. Tem uma cliente nossa que perdeu um cocker, né? Ela adorava cocker, ela foi buscar em outro estado, deu um trabalhão. Deve ser caríssimo, né? Pagou, Porque tá em acho extinção. Acho que em torno de R$9 mil. Uau! Né? E aí teve que pagar avião para vir, então, assim, Deus. é difícil. Hoje na moda tá o bulldoguinho francês, né? Aquele bulldoguinho mais fortinho com a orelhinha em pé, então tá na moda. E aquele pequenininho também, aquele... O Spitz alemão, o Yorkshire, então são Spitz já não tá os mais em momentos. Antigamente, lembra o cachorro Shih de Tzu é guarda? bastante, Era o hein? pastor alemão, era, né? Agora é Mas Golden. Agora é Golden, Labrador. bastante, Labrador. Eu tenho o Bernese. Eu Bernese. acho que, sei lá, não vi ainda aqui em Lençóis poucos, ninguém são com poucos. Bernese. São poucos. Mas eu tenho o Bernese agora, o meu pôneizinho. É um bezerro, né? Doutor, voltando um pouquinho para essa área de dificuldade que vocês falaram que já passaram e não desistiram, né? Que bom. Eu gostaria de saber o que motivou vocês a não desistir da clínica, do sonho, da profissão de vocês. É o que a gente gosta, né? O que a gente sabe fazer. É um sonho, né? Eu acho assim, quando a gente vai trabalhar um negócio que a gente gosta, não é um trabalho, né? É uma diversão, né? Então, pelo menos assim, da minha parte, que eu gosto de fazer, eu acredito que do Thiago também, o que a gente gosta de fazer. Então é por isso que não tem por que desistir. Dá aquela balançada, mas já passa, logo passa. Passa, porque assim, os animais não
não tem culpa, né, do que o proprietário faz, né? Então, o tutor que é o causador do problema, né? Então, você pensar na salvar a vida deles e manter a saúde deles é o mais importante, é o que motiva a gente todo dia. É isso aí. Mais uma pergunta técnica para vocês. Chega a época de festas, assim, aumenta as emergências? Porque em algum momento eu já ouvi falar que o proprietário às vezes dá uma comida, alguma coisa que não deve para o animal e aumenta as emergências? Aumenta, assim, a casuística de patologias. Por exemplo, final do ano, vamos colocar aí que o pessoal faz churrasco, Sim. faz aquela ceia e dá pro cachorro, né? Então a gente chama a doença da segunda-feira, né? Brincando. Porque o que acontece? Faz o churrasco, vai dar toda a gordurinha pro cachorro. Então aumenta muito a quantidade de animal com vômito, com diarreia, né? No calor também, O né? sazonal, Tiago? No inverno tem um tipo de problema, tipo a sinomose, no verão mais a parvovirose, né? Então, a sinomose é mais em que época? mais no inverno. Dá o ano inteiro, mas a maioria acaba sendo acometida no inverno, como uma gripe, que elas têm Entendi. 3 fases dessa doença, né? A inicial seria a parte respiratória, né? Gastroentérica, desculpa, ou passa desapercebido, depois respiratório ou passa desapercebido, e depois a parte neurológica, Que é mais que é feio. mais feia, né? De Que é se quando ver. fica Isso, tontinho, fica se tonto, rasteja. A minha isso, ficou desse jeito, até não andar mais. É horrível. Então É é horrível. feio, é triste. Muitas vezes não tem o que a gente fazer, né? É horrível. Então é um final triste aí, né? E as doenças, as zoonoses, né? A gente, voltando no gancho da vacina, né? Algumas doenças que pegam na gente, né? Também. Tanto a gente passa para o animal, quanto o animal passa para a gente. Então, na parte de prevenção de vacinas aí, lembrando o gancho das zoonoses também, que é importantíssimo. A verdade é que eu acho que antes de ter um pet, todo mundo deveria até estudar sobre, né? É, É verdade, tem o que que ter- pode, o que não pode. teria que ter uma responsabilidade maior, né? É. Porque assim, é simples. Hoje nem tanto, mas né, o pessoal pega um cachorro como se fosse um brinquedo descartável, né? Ó, ficou velho, quer abandonar. Tem muita gente ainda assim hoje, né? Ou pega, trabalha Mas- demais, não tem tempo. Não Eu acho tem uma tempo, judiação, gente. dá dó, Uma dá baita dó. irresponsabilidade. Também não gosto. Ah, eu trabalho o dia inteiro. Pra que você quer um cachorro? E exige, né? difícil. Que é Não, super exige, dependente. O exige. gato. Exige atenção, né? Eles são carentes também. Sim. Eu vou dar um exemplo aí. Eu, por exemplo, minha filha na escola, né? Pô, todos os amiguinhos têm um cachorro. A filha do veterinário não tinha cachorro. Olha que coisa. E para eu explicar isso para minha filha, né? Mas eu tinha dó de deixar o cachorro, né, em casa sozinho, né? Trabalha muito, eu tinha dó. Tem então que por isso mostrar que responsabilidade então a pra partir do momento que ela né? ficou mais mocinha e conseguiu, né, cuidar mais do cachorro, aí ela ganhou o cachorro, né? Tá certo, isso é responsabilidade. As sim. pessoas só Mas- querem, eu quero, né? Então, mas e o. E é era um um fato ser, interessante, que todo mundo vinha perguntar, a filha do veterinário não tem cachorro, que coisa, não? Legal. E aí a pergunta final aqui para vocês. Se vocês pudessem voltar no tempo, o que vocês mudariam? Qual atitude vocês mudariam para o resultado final mudar aqui na frente? Alguma... Se eu mudasse, Acho mudar que alguma coisa. começaria o investimento antes, né? Mas, sei lá, de uma forma diferente. Agora, né, a gente conversando, sei lá, acho que tanto acho da minha parte, da parte do Thiago, a gente sente falta de ir lá na frente atender telefone, conversar com o proprietário ali na recepção, sabe, ir na casa de um proprietário. Isso aí, se desse para voltar lá na frente, a gente não ter esse bloqueio agora de muito atendimento, a gente conseguir dar essa mais atenção, né? Pro proprietário ali, eu acho que, na minha opinião, acho que isso faria uma diferença enorme. É que a rotina não permite a gente fazer muito mais isso, né? Então, fica difícil. Mas, assim, acho que a mesma ideia do Denilson aí. É que a gente não tinha condição financeira, né, de Fazer estruturar mais, o investimento né? que a gente Investimento fez que a em gente fez. 2014, Antes, se nós tivéssemos feito esse investimento em, sei lá, em 2008, 2007, né? Mas não perdendo esse... que nem lá na outra clínica, a gente tem de telefone. Você chegava lá na clínica, quem receber, você era eu ou o Thiago, né? Agora ali não, tem secretária, então aí a secretária que atende, né? E passa recado. Então, assim, mudou muito, né? Se desse para ser diferente, né? Quem você falou, o que é diferente? Se fosse o atendimento o nosso ali com o proprietário fosse o anterior, né, Thiago? Isso. Eu acho que teria muito menos problema do que a gente tem hoje. Mas, infelizmente, é que nem
o Thiago falou, não é que a gente não quer, não dá, não tem como. Não dá. Infelizmente não tem O como. volume de A gente dá atendimento atenção aumenta muito. pros proprietários, Uhum. né? E deixar os bichinhos aí precisando de atendimento ali interno. Tem internação, meu. Muitas vezes não tem ninguém na recepção, mas tem 8, 9, 10 bichos internados. Então, a gente assim. pode fazer uma comparação com o caso chega até no UPA, no CMU, onde quem recebe ali o paciente não é o médico. Sim, A sim. triagem é feita por uma enfermeira Sim. e lá dentro é feita a continuidade do atendimento. Uhum. É mais ou menos isso. O Querendo médico ou não tem estrutura, tempo suficiente para ficar lá na Ficar frente. lá na frente, é. É mais ou menos Mas aí. isso assim a gente entende, né, Thiago? Que faz muita diferença com o proprietário. Tá. Né? Assim, o A tete a confiança. tete, Uhum. isso, com o proprietário. Então, o que você faria que teria mais sucesso? Acho que se nós conseguíssemos administrar melhor isso, lá quando a gente mudou a clínica, Uhum. né? Com certeza isso faz uma diferença muito grande. Não estou falando nem de movimento, parte financeira, mas acho que Humanizado, é né? mais É humanizado. que fica difícil. Eu até tiro sarro. Às vezes eu olho a agenda, chego pra secretária e falo, viu? Ela fala o quê, doutor? Eu falo, como é que faz? Passa a mão assim, ela fala, faz o quê? Corta eu no meio? Mas por quê? Porque não tem como fazer um monte de coisa no mesmo tempo. Né? Então, mas quando troca a secretária, tem alguma menina nova, você vai ver a agenda, você se assusta às vezes com a agenda, né? Você não quer nem trabalhar, porque não dá. Aí você Porque olha é aquilo chato, lá, né? Duro. Dois atendimentos, assim, num prazo de 15 minutos, que você sabe que você vai levar mais, um exame que você tem que coletar, alguma coisa que você tem que fazer. É. Então, muitas vezes a gente nem sabe disso aí. A agenda não fica comigo, Thiago, a agenda fica com as secretárias lá, porque não é só eu e ele que atende. E tem 3 secretárias, entendeu? Durante Mas o dia, por né? isso que Mais uma vocês noite. estão colocando pessoas qualificadas para dar esse atender também. suporte, E além né? dessa agenda, tem que lidar com os imprevistos, né? Aí Emergências, urgências. Uma informação de bastidores aqui. Nós havíamos combinado o horário do podcast e eles avisaram que ia atrasar um pouco por conta de uma emergência que chegou lá. Então, a gente sabe que faz parte do dia a dia de vocês, né? É comum, isso pode acontecer. E que bom, né, gente? Eu acho que vocês começaram para isso mesmo, né? Para ter sucesso. E sucesso tem disso. A gente Crescer gosta, dói, a gente né? gosta Dá de- trabalho. Dói. Não, e a gente gosta de fazer esses atendimentos também, né? A gente gosta desse desafio diário que tem aí. É sinônimo de sucesso. E gostaria de saber de vocês o que significa para vocês, né, serem os vencedores do Prêmio Imagem. Qual que é o significado disso para vocês? Olha, eu penso que a gente está no caminho certo, né? Porque é um prêmio idôneo, né? Que é feita uma pesquisa muito interessante. A gente recebe, sabe onde foi votado, na cidade, né? O bairro que a gente teve mais votos. Então, assim, é sinal que estamos no caminho certo. Continuar. Dá força para a gente continuar. Graças a Deus é a credibilidade do povo lençoense e região de Lençóis acreditar no nosso trabalho, né? Enxergar a gente como profissionais aí no topo da cadeia, né? Então, acho que essa credibilidade que a gente tem com a população lençoense é um fator Agradecer, né? importantíssimo. Todo mundo que votou, né? Vitória merecida. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Continuando aí na questão do prêmio, vocês participam há bastante tempo, inclusive vocês venceram num sorteio que a gente fez de uma viagem. Lembram disso? Verdade. Faz tempo, hein, pô? Tempo. Precisa ganhar outra, né? Qual foi a edição que vocês lembram, assim, que vem na cabeça, que mais marcou vocês e que vem na cabeça como essa foi a melhor ou a mais... Então, essa edição aí do prêmio aí, eu tava na Argentina. E aí a gente ganhou a viagem pra Argentina. Eu não participei Foi Buenos Aires, verdade. Foi mesmo. Quando ganhou, liguei de lá, ligou, ganhei o prêmio aqui, ó. Ganhei o prêmio. Tô indo aí te ver, tô indo aí. Tava lá na Buenos Argentina. Aires. Que legal. Que legal. Foi uma coincidência, né? O que eu lembro foi daquele da linha do tempo, uma coisinha de garrafa, que a gente escreveu a mensagem, pôs na garrafa. Cápsula do A tempo. cápsula do tempo, que depois você ia abrir depois de 10 anos e tal. Foi interessante, marcou bastante. Porque, pô, daqui 10 anos, o que eu vou, né? Foi em 2010 e era para ser aberto em 2020, que a gente estava na pandemia. Na pandemia. A gente estava preparando todo um... Mas marcou. E o pessoal escrevia um recado para ler no futuro. Depois de 10 Cápsula anos. do futuro. É isso mesmo, cápsula do futuro. Uau. Foi muito bom. Eu acho que
Vários, né, Christian? É difícil até de falar um melhor aqui, né? Teve o do astronauta, né? Lembro da Lua que acendia na mesa, Sim, Verdade. né? Tenho Lembro guardado do ainda. Jack Sparrow, né? Do Piratas do Caribe. piratas. Foi bastante. Sempre é uma surpresa, né? O do Gongo foi o último? É, a gente colocou um ringue no meio. Isso, o ringue. Os palhaços lutando. Foi Sim. Legal, muito legal. sempre uma surpresa e muito legal. Fica na ansiedade, né? Pra saber qual é que vai ser a surpresa o que ele vai aprontar com a gente, né? Preparem-se. Esse ano vai ser meu primeiro ano de Prêmio Imagem, né? E eu só ouço coisas boas de todo mundo que vem aqui, Você vai só gostar. coisas boas. E eu queria saber como que tá a expectativa de vocês aí. Tá chegando a festa, né? A festa sempre é bom, né? Ainda mais uma festa bem elaborada, né? Bem feita, né? E cada vez ele surpreende a gente, então, né? E é um prêmio, é interessante falar, que mexe a cidade, né? Acaba mexendo a e a cidade. região, né? Porque a pessoa tem que se maquiar, fazer cabelo, atrás de roupa. Então, assim, o negócio Mexe com a começa já economia. antes, né? Não é ali no dia do prêmio, né? Já começa algum tempinho antes, aí o pessoal se preparar, comentar se vai, se não vai, né? A gente sempre tenta levar uma quantidade de funcionários, né? Para o prêmio também, que eles fazem parte, né? Deixar isso bem nítido, né? A gente sempre tenta levar também os funcionários, né, Thiago? Nos prêmios. Legal. Se tivéssemos na cidade um espaço com capacidade para, sei lá, 1000 pessoas, a gente tem que limitar sempre o ganhador, que ele pode levar X pessoas, porque senão não cabe no salão. É incrível. né? Uau. Isso é bom, né? Isso é muito bom. Bom, então nos vemos lá no prêmio. Com certeza. É isso aí. Muito obrigada pela entrevista, obrigada pelo tempo de vocês, tá? E vocês que nos assistem, por gentileza, gente, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.